Prezados amigos e irmãos, vamos agora procurar clarear ainda mais a questão da ressurreição de Cristo, exaurindo no máximo possível esse assunto. Antes é bom frisar que essas dúvidas todas decorrem dessa doutrina do pecado original inserida no meio evangélico, no meio cristão, nos quartos séculos da nossa era, quando ela afirma que o pecado de Adão passa a todo ser humano, contamina todo ser humano. Um absurdo isso. Eu tenho já desafiado a quem quer que seja, a quem interessar a me contradizer nas informações que eu tenho prestado. Repito que é um desafio saudável, não é desafio para questionar, para criar polêmica, não. É para que faça a verdade prevalecer. E eu gostaria de ver aqueles que defendem a doutrina do pecado original, por exemplo, me apontarem um só sacrifício instituído pela lei que tenha por objetivo resolver a questão do pecado original. Do pecado original. Esse pecado que, segundo essa doutrina, passa a todo ser humano. Ora, a lei foi dada por Deus a Moisés. Será que Deus se esqueceu desse tipo de pecado? Esqueceu de inserir, de fazer uma previsão de sacrifícios e para que resolvesse esse tipo de pecado? Existem sacrifícios, existem todo tipo de conduta visando a solução de todo tipo de pecado na lei. Mas não existe nada, nenhuma referência ao citado pecado original. Será que Deus se esqueceu? Quem é mais forte? Quem é mais importante? O que Deus fala ou o que vem Santo Agostinho falar, introduzindo no meio cristão esse tipo de pecado? Então, essa doutrina do pecado original é por conta dela que surgem essas dúvidas absurdas. Estamos tentando esclarecer um pouco algumas delas. Então vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, especificamente sobre a ressurreição de Cristo. Vamos voltar a Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o texto mais claro, né, sobre a ressurreição de Cristo. Na verdade, esse assunto está catalogado nas Escrituras Sagradas como um todo. Eu vou falar alguma coisa, mas pode ter muito mais referências mostrando isso. Porque não temos condições de falar tudo aqui, mas ele está claro, esse assunto está claro na Bíblia como um todo. Cristo é oferta, isso é Hebreus 10:10. Vamos lá primeiro em Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Oblação é oferta. O corpo de Jesus Cristo é oferta. Não pode ressuscitar. O
corpo é oferta. E em Coríntios houve uma dúvida em torno desse assunto. E no versículo 35 diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Voltando à questão dos mortos em geral, né? E das pessoas em geral. E com que corpo virão? Vamos falar um pouquinho isso aqui. Essa parte aqui serve para a morte de todo ser humano, para todo ser humano, mesmo aqueles que estejam vivos na vinda do Senhor, né? Com que corpo virá? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí Paulo diz, insensato, o que tu semeias não é o que vivifica. Isso é claro demais. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. E Deus dará um corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Então, o que quer dizer isso aqui? Que o corpo que morrer, que for enterrado, ele não ressuscita. Ele não nasce de novo. Vai nascer um outro corpo no lugar, que nada tem a ver com o corpo antigo. No caso de Cristo, o corpo físico dele foi oferta. Então, a ressurreição de Cristo é um caso à parte, porque o corpo é oferta a Deus. Então, vamos falar de dois textos importantíssimos que deixam bem claro o que aconteceu com Jesus Cristo. Vamos para Êxodo 12 e Levítico 16. Êxodo 12 eu não vou ler porque é muito longo, mas Êxodo 12 diz que o cordeiro foi assado. Deus mandou que cada família preparasse um cordeiro. E do sangue de cada cordeiro fosse passado naquelas portas. E o anjo com aquela espada passaria. Aquele que tivesse o sangue na porta não iria sobreviver, não seria eliminado. Lembram bem disto quando morreu o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, porque ele não acreditava nisso, ele não passou o sangue do cordeiro nas portas. Aí foi morto, o anjo passou e eliminou o primogênito de Faraó. Então aqueles que tivessem com sangue na porta não teria vítimas na família. Então Deus mandou que desse cordeiro que havia sido sacrificado, cada família deveria sacrificar um cordeiro. Ou um bode de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Esse cordeiro, ou esse bode, ou esse cabrito que fosse sacrificado, ele teria que ser ingerido assado. Não poderia ser cru e nem cozido. Isso aqui é uma alusão perfeita do que aconteceu com o Espírito do Senhor, não é com o corpo físico. O corpo físico, a essa altura, foi oferta. Já teria sido ofertado. Aqui é com o Espírito do Senhor. Agora vejam o sofrimento do Senhor. Entendam como essa visão de que o corpo do Senhor ressuscitou e tal, que muitos defendem isso, né? Aliás, eu diria que 99% dos cristãos defendem essa tese de que o corpo de Cristo teria ressuscitado e que o sofrimento de Cristo seria só ali na cruz do Calvário. Vejam vocês, o que foi o sofrimento de Cristo na cruz?
os cravos nas mãos, a coroa de espinho, a espada do lado e os cravos nos pés. Ora, se esse é o sofrimento, foi o sofrimento de Cristo para pagar pelos nossos pecados, nem tão grande foi assim esse sofrimento. Quantas pessoas morrem até esquartejada, morta de todo tipo de atrocidade, são submetidas a todo tipo de atrocidades. Então, esse tipo de sofrimento, ele é pequeno, mas querem atribuir a Cristo esse sofrimento. Um sofrimento pequeno para pagar o meu, o seu, o nosso pecado. Mas não, o sofrimento foi infinitamente maior. Porque uma vez feito a oferta do corpo, o Espírito teria de levar os nossos pecados ao inferno e ser submetido ao fogo da ira de Deus. Por isso é que no texto de Êxodo 12, diz que o cordeiro, as pessoas tinham que ingerir o cordeiro assado. Por quê? Porque simboliza o Espírito do Senhor levando os nossos pecados, esses nossos pecados sendo queimados no Espírito de Cristo. E aí, uma vez queimados, aquele Espírito ficou purificado, assim como o cordeiro assado. O fogo, o calor do fogo, elimina qualquer impureza que exista. Então, esse texto de Êxodo 12 nos faz uma referência muito importante sobre o que aconteceu com o Espírito do Senhor Jesus. Esse sofrimento é infinitamente maior. Imagine que ele vivo, o Espírito está vivo, o Espírito não morre. Ele foi separado de Deus, morreu por isso. A separação de Deus é a morte espiritual. Mas ele continua vivo, suportando o sofrimento no inferno, o fogo da ira de Deus no inferno. Esse fogo queimou no Espírito de Cristo os nossos pecados que nele foram postos. Agora vamos para Levítico 16. Vamos para Levítico 16. Vejam bem esse texto aqui. Esse aqui eu faço questão de ler para que as pessoas entendam bem. 16, versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. O que nos interessa é o bode. Arão, que era o sacerdote, tomou também um carneiro e uma novilha, mas ali já era para sua família, para oferecer para sua família. Os bodes é o que nos interessa. Então, diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Depois Arão oferecerá, aqui vamos ao versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte do Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre quem cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. São 2 bodes. O primeiro é para o povo, para fazer expiação para o povo. Para a expiação do pecado do povo. Esse primeiro bode representa
Então, muita atenção aqui. Esse primeiro bode representa o corpo físico do Senhor. Ele é oferecido para expiação dos pecados do povo. Os pecados do povo. E o segundo bode, vejam que ele tem que se apresentar vivo. A essa altura, o primeiro bode já estaria morto, já teria sido degolado, já teria sido oferecido. Mas o segundo bode é vivo. Esse segundo bode, ele representa o espírito. Entenderam? O primeiro bode representa o corpo físico. O segundo bode é o espírito do Senhor. Vamos então ao versículo 15. Depois degolará o bode da expiação e tal. Isso aqui nós já falamos. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, versículo 20. Então fará chegar o bode vivo. Depois que tiver feito a expiação com o bode, com o primeiro bode, fará chegar o bode vivo. Vejam bem, versículo 21. Olha só como é importante isso aqui. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Isso representa o Espírito do Senhor. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Vejam isso. E todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Prestaram atenção? Esse representa o Espírito do Senhor. Então Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. O que aconteceu com o Espírito do Senhor, Jesus Cristo? Sobre ele foi colocado todos os nossos pecados. Sobre o Espírito do Senhor Jesus foi colocado todos os nossos pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão do homem designado. Assim, olha só, olha esse texto, versículo 22. Assim, aquele bode, o Espírito do Senhor, levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Entenderam isso aqui? O primeiro bode é expiação para o povo, pelos pecados do povo. É uma expiação pelos pecados do povo. Mas o segundo bode, o sofrimento não acaba aí no primeiro bode. O sofrimento de Cristo não acaba na cruz. O corpo é ofertado, né? O corpo é oferta a Deus pelos pecados, pelos nossos pecados. Mas o Espírito tem que pegar. A obra não acaba. O Espírito tem que pegar esses pecados e levar e conduzirem eles ao inferno, para que lá recebam o justo castigo. Os nossos pecados, então, no Espírito do Senhor, vão ao inferno. E lá suportam a ira de Deus. E lá suportam o fogo da ira de Deus no Espírito de Cristo. Por isso, o sofrimento de Cristo passa a ser infinitamente maior do que o simples escravo na cruz. Aquela espada, as humilhações, aquilo ali não foi nada, perto do que ele viria passar depois com o seu espírito. Temos que engrandecer, mostrar, impedir, não deixar que diminuam o sacrifício de Cristo por nós. Ele foi infinitamente maior. O seu Espírito pegou os nossos pecados, recebeu os nossos pecados e os conduziu ao inferno. E lá suportou a ira de Deus, o fogo da ira de Deus. Repito, o Espírito não morre. A morte do Espírito é a separação. Cristo estava morto porque estava separado, mas o Espírito estava vivo. Só que separado do Pai. E lá no inferno, sendo executado
nele, sendo queimado nele os nossos pecados. Imaginem o Espírito suportando aquele fogo lá no inferno, até que fossem queimados todos os nossos pecados. Entenderam isso aí? Aí agora o que aconteceu? Uma vez que os nossos pecados foram queimados no Espírito de Cristo, aí o Espírito dele voltou a ficar puro. Novamente. Ficou purificado novamente. Aí o que aconteceu? Aconteceu a ressurreição. Como está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, no primeiro capítulo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu foste feito um pouco menor do que os anjos por conta da paixão da morte. Sim, Cristo morreu porque ficou separado de Deus. Essa foi a morte de Cristo, do Espírito de Cristo, né? Então, por conta dessa morte, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Cristo foi ressuscitado. Essa é a ressurreição. Nada a ver com o corpo físico. Corpo físico não. Ressuscita. Temos que gravar bem isto. Corpo físico de Cristo é oferta. Espero então ter clareado bastante esse assunto. Agradeço a atenção de todos.